Olá, pessoal. Bem, eu vou me apresentar primeiro, porque esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês aqui no YouTube. O meu nome é Marília Cavani, sou nova integrante do Tributário em Jogo e eu vou falar mais com vocês sobre a tributação da economia digital. E hoje eu escolhi um assunto para vocês que está muito no foco, para além da reforma tributária, mas é um assunto que a gente tem ouvido muito falar, principalmente por conta da falta de regulamentação. Assim como vários outros assuntos da economia digital, a gente vai percebendo que, na verdade, a grande dificuldade de tributação, ela decorre do fato de que a maioria das tecnologias ainda não são reguladas. Então, por falta de regulamentação, também existe a falta de tributação. Então, eu vou trazer aqui para vocês um assunto que eu gosto muito de falar. E então, eu vou compartilhar minha tela para que a gente consiga aproveitar um pouco melhor esses minutinhos aqui. Vamos lá, pessoal, eu vou falar com vocês sobre inteligência artificial. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides para que fique melhor. Então, o que a gente percebe? O que a gente vem percebendo? Que, na verdade, a humanidade já, historicamente, ela já vem de várias evoluções. A gente passa por vários ciclos tecnológicos, a gente passou já pela Revolução Industrial, a gente passou, na verdade, desde a época, na verdade, do Fordismo, né? Então, assim, a tecnologia, ela é uma busca incessante da humanidade para facilitar e, às vezes, até mesmo pela própria curiosidade. Hoje em dia, a gente está na Revolução Industrial a 4.0. E essa Revolução Industrial 4.0, ela está totalmente ligada ao mundo digital. Então, a gente tem aí sistemas cyberfísicos, internet das coisas, a inteligência artificial, principalmente sobre a inteligência artificial, que é o aprendizado das máquinas, né? Que é a machine learning e a deep learning, que é onde a máquina ela vai se auto, que ela vai melhorando, na verdade, e ela vai se auto-informando. E essas auto-informações que a gente ainda não sabe qual é o limite. Então, a única coisa que a gente sabe hoje, que a gente já tem certeza, é que a inteligência artificial ela não é apenas uma única ferramenta. Ela é um grupamento de soluções tecnológicas, na verdade. Elas agrupam redes neurais, algoritmos, sistemas de aprendizado, big data e mais 1,5 milhão de coisas que, na verdade, facilitam as nossas tarefas humanas. Então, eu trouxe aqui um conceito para vocês, que é o conceito da inteligência artificial. Um dos conceitos, na verdade, e eu optei por utilizar esse. Então, é um conjunto de ciências e técnicas matemáticas, estatísticas e de ciência da computação que permite processar grandes volumes de dados para projetar tarefas de processamento computacional muito complexas. Bem, eu trouxe, então, aqui para vocês algumas dessas capacidades, então, da inteligência artificial. E eu vou falar especificamente da primeira e da última, que elas são muito mais direcionadas. A primeira para contencioso judiciário e a última para as atividades de rotina, como, por exemplo, entrega de obrigações acessórias das empresas. Então, a automatização de tarefas repetitivas e burocráticas é, por exemplo, quando no judiciário já chegam lá várias execuções fiscais, a inteligência artificial ela já é capaz de analisar se aquela execução fiscal está prescrita, se ela não está, e aí fazer atividades assim burocráticas para facilitar, na verdade, o procedimento, o processo judicial. E a última, ela fala, na verdade, sobre o controle e a otimização de processos através de análise de dados de várias fontes para obter uma visão integrativa que permite identificar possíveis ajustes nos fluxos de trabalho e, consequentemente, melhor a eficiência dos sistemas utilizados. Isso é muito comum, na verdade, quando a gente tem as empresas que utilizam ERPs. Então, esses ERPs, eles vão se atualizando de acordo com os parâmetros das obrigações acessórias, informadas pela Receita Federal, por exemplo, o SPED, o ECF, enfim, todo o sistema SPED, e a cada vez que isso atualiza na Receita Federal, esses RPs eles vão também otimizando esses processos para que a entrega das obrigações acessórias se tornem cada vez mais fáceis e cada vez mais automatizadas.
Então, para isso tudo, a gente utiliza a inteligência artificial. E aqui eu trouxe mais algumas também para que vocês tenham uma noção das capacidades da inteligência artificial. E aqui eu vou falar para vocês, na verdade, sobre a inteligência artificial e o enfoque nas relações de trabalho. E já já a gente vai entender o porquê que isso tem tudo a ver com o direito tributário. Então, nesse caso, eu trouxe aqui o robô virou médico, o robô contador, ameaça ou oportunidade, robô advogado, robô atendente. Aqui embaixo a gente tem robô, como essa tecnologia pode mudar a construção civil. Portanto, a gente está vendo que, na verdade, várias profissões estão sendo substituídas, a pessoa, o humano, pela inteligência artificial. E qual que é o grande impacto disso? O grande impacto disso, na área tributária, eu trouxe aqui três, mas na verdade tem muito mais. Mas o primeiro deles é justamente quando esses postos de trabalho eles são substituídos por máquinas, a gente tem que lembrar que os postos de trabalho, eles estão relacionados com o quê? Verbas trabalhistas, tributação sobre as verbas trabalhistas. Então, o fisco, ele deixa de recolher esses impostos, esses tributos, na verdade, relacionados ao mercado, ao trabalho. Então, além do próprio reflexo do desemprego, a gente também diminui e muito esses tributos relacionados às relações de emprego. E, logicamente, se a Receita Federal ela não tem como cobrar esse imposto, porque a gente não tem mais pessoas trabalhando, o que vai acontecer? Vai aumentar, logicamente, o imposto sobre a renda ou o imposto sobre o patrimônio, porque não tem como equilibrar a parte, principalmente do direito financeiro, o orçamento público. Então, existe um grande desafio que é criar um tributo que ele incida sobre essa nova fonte de riqueza que foi criada pela tecnologia. Ok, vai reduzir a tributação sobre as verbas trabalhistas? Vai. Mas, de certa forma, essa riqueza ela tem que ser tributada. Por quê? Porque vai aumentar o desemprego. E se aumentar o desemprego, lembra que tem o seguro-desemprego, que tem mais um monte de medidas que são pagas pelo Estado. E o Estado precisa de quê? Da arrecadação para poder pagar essas pessoas que foram desligadas em relação a isso. Então, a gente tem que ter, na verdade, um equilíbrio econômico. E aqui eu trouxe um dado para vocês que nos Estados Unidos, 48% da arrecadação federal ele vem da cobrança justamente de impostos sobre a renda e 35% sobre as contribuições sociais. Então, apenas 9% vem da tributação de pessoas jurídicas. Isso eu trouxe os Estados Unidos justamente porque é um país que utiliza muito mais a inteligência artificial do que nós, muito embora a gente utilize muito. Então, quais são as possíveis saídas para a erosão dessa base tributável? Na verdade, isso aqui são as possíveis saídas para quem não está acostumado com esse termo de erosão da base tributável, para que não deixe de ser recolhido esse imposto, para que não tenha fuga de capital, enfim. Então, eu trouxe aqui duas possíveis saídas. A primeira delas é a alteração na base tributária para que não seja apenas renda, consumo e patrimônio. Aí a gente também teria a criação de um imposto relacionado à automação para quem utiliza os robôs. E os principais desafios, que é definir um conceito para a inteligência artificial que seria aplicável a essas relações de emprego, para que seja possível, então, determinar um fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e demais componentes da obrigação tributária. E aí, o segundo desafio é justamente o equilíbrio do Pacto Federativo, porque os robôs eles não consomem. Então, se esses robôs não consomem, também vai ter a diminuição da arrecadação de consumo para os estados e a prestação de serviços em relação aos municípios. Gente, lembrando que isso não tem muito a ver com a parte da reforma tributária, isso tem que ser pensado, mas a gente tem aí um período de transição e nesse período de transição, existe já uma grande capacidade, existe já uma grande riqueza tributável. E se existe essa grande riqueza tributável, a gente tem que repensar como lidar com isso. Por quê?
Porque, primeiro ponto, nem todas as pessoas que estão saindo do mercado de trabalho por conta da inteligência artificial vão conseguir se recolocar no mercado. Por quê? Porque normalmente são atividades mais ou burocráticas ou repetitivas, ou enfim, atividades que não vão mais precisar realmente do aspecto humano. Então, a tendência é que isso ocorra cada vez mais. E não são todas as pessoas que têm acesso à tecnologia e que também têm possibilidade de investir em cursos para a utilização da tecnologia. Então, muitas dessas coisas a gente tem que repensar. Muitas dessas coisas, elas impactam diretamente na arrecadação, na tributação, no ciclo orçamentário, no direito financeiro. Então, a maioria dos fatos que ocorrem dentro da economia digital, eles sim têm impacto em direito tributário. Por quê? Justamente por conta desses motivos que eu falei para vocês. Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões e vamos depois, a gente vai continuar falando, logicamente, sobre outros temas da economia digital, mas o que é o mais legal é que justamente vocês possam ter reflexões que a economia digital, apesar de ela falar de tecnologia, de novas formas de consumo, novas formas de prestação de serviço, ela não está tão distante da gente. Então, a gente tem que, apesar de ser mais para o futuro, a gente tem que pensar, sim, desde agora, porque senão, quando ocorrer o problema, a gente não vai mais conseguir resolver, e aí sim o Estado já perdeu toda a riqueza tributável, já tiveram vários planejamentos tributários agressivos, e para que isso se recupere, vai ser realmente muito difícil. Bem, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, e logo em seguida a gente volta a falar mais um pouquinho sobre tributação da economia digital.